Alô você, estamos de volta com a terceira parte da Lei Anticrimes. Nessa parte aqui nós estamos falando sobre as modificações que a Lei Anticrime causou no nosso velho Código de Processo Penal. Bom, estamos falando de coisas apreendidas, previstas no artigo 122 do Código de Processo Penal. Vocês sabem, as coisas apreendidas são coisas que são, por conta de diligência, apreendidas com o autor da infração penal e, portanto, houve uma pequena modificação que diz o seguinte: sem prejuízo do disposto no artigo 120, ou seja, a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pelo juiz ou pela autoridade policial ou juiz mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante, ou seja, se houve uma subtração e era, por exemplo, uma televisão ou um celular, e não há dúvida sobre a propriedade desse celular, essa restituição pode ser feita, pode ser ordenada pela autoridade policial ou pelo juiz, mediante termo nos autos. Nós tivemos agora uma informação de um cidadão que tinha contrabandeado remédios para ser utilizado na pandemia, hidróxido de cloroquina, estava sendo vendido um lote que não pode ser vendido e, evidentemente, que a autoridade policial imediatamente fez a restituição dessa coisa apreendida, que havia sido objeto de desvio de um hospital, para ser incluído no combate à pandemia. Então, nós estamos vendo aqui que isso pode ser feito pela autoridade policial ou pelo juiz. Mas qual foi a alteração? As coisas apreendidas serão alienadas nos termos do disposto no artigo 133 desse código, ou seja, do Código de Processo Penal. E esse 133, ele diz o seguinte: transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz de ofício ou a requerimento do interessado, no caso o proprietário da coisa, ou do Ministério Público, determinará a avaliação e a venda dos bens em leilão público, cujo perdimento tenha sido decretado. Veja que nós aqui temos um dispositivo riquíssimo que vai orientar o trabalho daquelas coisas que foram, cuja perda foi decretada por sentença judicial transitada em julgado. Então, nós temos, por exemplo, um traficante que, com o dinheiro da droga, compra imóveis, barcos, carros de luxo. Ele terá esses carros, a perda decretada por sentença judicial, e esses bens serão alienados em asta pública, em venda de bens em leilão público, cujo perdimento tenha sido decretado. Isso faz com que a própria polícia possa utilizar esses veículos para o uso no combate à criminalidade. Bom, a próxima alteração no Código de Processo Penal que foi feita pela Lei Anticrime é a decretação de perdimento de obras de arte. Como vocês sabem, infelizmente, os grandes traficantes de armas, de drogas, banqueiros que praticam crimes contra o sistema financeiro, eles desviam através de lavagem de dinheiro, compram, adquirem obras de arte. Então, na hipótese de decretação de perdimento de obras de arte ou de obras ou de outros bens de relevante valor cultural ou artístico, eu poderei ter essa perda desses bens. Se o crime não tiver vítima determinada, poderá haver a destinação desses bens a museus públicos. Ora, além de eu combater a lavagem de dinheiro através da compra de obra de arte, eu estou beneficiando os museus públicos com essa transferência dessas obras de arte para museus públicos, para que a população em geral possa ter acesso a essas obras, que podem ser quadros, podem ser esculturas, etc.
Uma outra alteração é a avaliação e a venda dos bens, né? Que diz o seguinte, o artigo 133, transitada em julgado a sentença condenatória, juiz de ofício a requerimento do interessado, acabamos de ler, ou do Ministério Público, determinará a avaliação e a venda dos bens em leilão. Essa avaliação ela é feita por perito oficial e esses bens são leiloados caso tenha havido o perdimento, tenha sido decretado. Outra coisa é a utilização de bens, do bem sequestrado. Então, dizendo há pouco que o traficante compra carros importados, lanchas, e esses bens, muitas das vezes, são objeto de perda e, portanto, ficam, às vezes, em depósito público, se deteriorando. E aí veio uma reforma muito interessante que o juiz poderá autorizar, constatado o interesse público, o interesse da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária, da Polícia Federal, a utilização de bem sequestrado. Então, eu tive um bem sequestrado numa operação de tráfico de drogas, de tráfico de armas, de biopirataria, e qualquer medida assecuratória pelos órgãos de segurança pública previstas no artigo 144 da Constituição Federal. Então, esse bem apreendido, ou sujeito a qualquer medida assecuratória, da hipoteca legal, por exemplo, do sequestro propriamente dito, ele pode, então, ser autorizada a utilização desse carro em favor da polícia, dessa lancha em favor da Polícia Rodoviária Federal para combater a criminalidade. Pode ser também em favor do sistema prisional, do sistema socioeducativo, da Força Nacional de Segurança Pública ou do Instituto Geral de Perícia para o desempenho de suas atividades. Atenção, para o desempenho de suas atividades. Mas, professor, pode haver uma concessão liminar desse uso até uma decisão final? Sim, pode haver uma concessão liminar desse uso, a utilização desse bem sequestrado, até que haja uma decisão definitiva, transitada em julgado, em favor dessas entidades públicas. Nós temos também um outro dispositivo transitado em julgado a sentença penal condenatória, com a decretação do perdimento de bens, ressalvado o direito do lesado de terceiro de boa-fé, porque esse carro pode ser de uma pessoa, pode ter sido subtraído por essa pessoa, então esse lesado, esse terceiro de boa-fé, ele tem que ser resguardado no seu direito. O juiz poderá, então, determinar a transferência definitiva da propriedade ao órgão público beneficiário ao qual foi custodiado o bem. Após o trânsito em julgado, então nós tivemos uma possibilidade de uma decisão liminar, colocando o direito de bens e uso para as entidades de combate à criminalidade, e quando, evidentemente, essa sentença transita em julgado, nós vamos ter a decretação do perdimento desses bens, claro, ressalvado o direito do lesado de terceiro de boa-fé, e o juiz vai determinar essa transferência definitiva da propriedade ao órgão público beneficiário do qual foi custodiado o bem. Provas inadmissíveis. Nós tivemos, com a lei anticrime, algumas modificações em relação à admissão das provas no Código de Processo Penal. Diz o dispositivo: o juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acordo. Bom, olha só o que está se dizendo aqui. O juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acordo, tá? Bom, aí é uma questão. Primeiro, hoje existe uma defesa de que o juiz que participa da investigação, decretando as medidas assecuratórias, as medidas preventivas, as prisões preventivas e prisões temporárias, não deve, produzindo essa prova durante o inquérito, ele não deve proferir a sentença. Daí porque se criou o juiz de instrução, nós vamos ver mais tarde que houve uma decisão que suspende esse juiz de instrução, porque ele
o judiciário não teria estrutura para colocar 2 juízes, pelo menos, em cada comarca, um para fazer a colheita dessas provas e outro para julgar. Portanto, isso aqui fica difícil aplicar. O juiz que conhece do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acordo. Por quê? Porque imagine cidades do interior que só tem um juiz. Ele conhece do conteúdo dessa prova inadmissível, então ele não poderá proferir a sentença ou acordo. Para quem deverá ser encaminhado esse processo? Claro, isso é uma questão que o judiciário deve se estruturar e o juiz substituto de outro município ou de outro município pode proferir essa decisão. O artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal, diz: são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. E provas ilícitas, para você, meu amigo que está ouvindo essa aula, você, meu amigo, minha amiga, por força da nova redação dada no artigo 157 do CPP, são as obtidas com violação das normas constitucionais ou legais. Então, essa prova ilícita, ela não é admitida porque ela viola normas constitucionais, viola norma legal. Imagine, por exemplo, uma escuta telefônica ambiental ilegal, que não teve autorização judicial. Imagine, por exemplo, um sequestro, uma busca e apreensão que não tenha sido autorizada, mesmo que a polícia com essa busca e apreensão tenha conhecimento de conteúdo de uma prova que pode ser incriminadora daquele crime, portanto, implicar na formação de convicção contrária, na formação de convicção de culpabilidade em relação àquele acusado, como aquela prova foi ilícita, porque aquela busca e apreensão foi obtida com violação da norma constitucional que exigia que houvesse uma decisão judicial. Eu vou ter, então, uma declaração dessa prova ilícita. Também eu tenho agora a cadeia de custódia. E o que é, professor Franklin, cadeia de custódia? Do artigo 158-A do CPP. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em crimes, né? Em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu conhecimento e até o descarte. Meu amigo, minha amiga, realmente a cadeia de custódia veio organizar a colheita dessas provas, o conjunto de procedimentos que são utilizados para documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais de crimes. Então, existe toda uma ritualística que exige que a polícia recolha esse material, isole o local do crime, e agora, com a cadeia de custódia, se espera que essa organização seja feita para rastrear a posse dos bens dessa colheita, o manuseio a partir de seu reconhecimento, até que depois seja declarado o descarte, a perda daquele bem ou simplesmente o descarte, por exemplo, de armas, de roupas, de vestígios, de corpo de delito, enfim, que sejam adquiridos e pesquisados e coletados no local do crime. Bom, as etapas dessa cadeia de custódia, basicamente, a cadeia de custódia, ela compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas. Eu tenho, no primeiro momento, quando a perícia chega no local do crime, o reconhecimento, né? O número 2, eu tenho a obrigação da perícia fazer o isolamento do local. Depois, eu tenho a fixação, que é a delimitação do local onde vai ser feita essa colheita. Depois eu tenho o número 4, que é a coleta propriamente dita, onde vão ser coletados todos
todo o corpo de delito que será objeto dessa investigação. Depois eu tenho o acondicionamento, que é a colocação desse material em embalagens apropriadas para a sua conservação. Depois eu tenho o transporte para o Instituto Médico Legal, Instituto de Perícias. Depois eu tenho o recebimento nesse instituto através de protocolo e de preferência sistema informatizado, o processamento, o armazenamento, até que seja decretado o descarte. Isso é muito importante porque esse armazenamento, por exemplo, da droga, até que a droga seja feita a perícia de constatação da substância entorpecente e, posteriormente, seu descarte para evitar que essa droga seja utilizada, seja subtraída no próprio Instituto de Perícia Médico-Legal. Bom, na próxima aula nós vamos continuar falando sobre as alterações da lei anticrime e aí vamos entrar nessa parte aqui da coleta de vestígios. Mas nós vamos falar da coleta de vestígios na próxima aula. Pergunta até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Falem agora ou se calem para sempre.